Salmo 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Somente essa parte. Até que entrei no santuário de Deus. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos pela oportunidade que tu nos concede de estarmos no santuário, de estarmos na tua casa, de estarmos aqui no templo para magnificar, para adorar, para bendizer o teu nome. Sabemos que a vida espiritual, ela tem muito a ver com o templo. Aqui tu tens falado conosco. Nossas vidas têm sido edificadas através da palavra, através de testemunho, através dos louvores, através da tua mensagem pregada pelos obreiros que ocupam sempre a tribuna e são usados por ti para trazerem mensagens que tragam edificação à alma, ao coração do povo. E assim, ó Deus, que nesta noite não venha a ser diferente, aonde vamos participar da Santa Ceia, em memória do teu corpo, ó Cristo, e do teu sangue, e que possamos assim sermos edificados pela palavra e para que possamos também participar da Santa Ceia com muita reverência, dignificando, magnificando e exaltando o teu nome. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentados. Meus queridos, baseado neste versículo, até que entrei no santuário de Deus, eu quero falar sobre o tema transformações acontecem quando o crente entra na casa do Senhor. Transformações acontecem quando o crente vem ao templo, quando o crente entra no santuário do Senhor. E assim já dizia o cantor Asaf, até que entrei no santuário de Deus. Asaf, o escritor deste salmo, ele foi um dos principais cantores, ele foi um dos principais ministros de louvor de Israel. Quando chegou lá por volta dos seus 60 anos, esse líder da casa do Senhor, ele passou por um grande conflito na sua fé. Ele passou por uma situação de crise, situação essa que trouxe uma profunda crise espiritual que o fez quase se desviar. Asaf percebeu que os seus pensamentos o estavam guiando a um caminho escorregadio. Na realidade, ele confessa que escorregou e quase caiu. Ele diz, faltou muito pouco para que eu abandonasse a fé em Deus. Nesta noite, baseado nesse salmo, eu quero crer que assim como Asaf, ele percebeu a tempo que precisava ir ao templo para ter profundas experiências com Deus. Eu quero, nesta noite, dizer aos irmãos que aqui estão, por que Asaf estava perdendo a sua fé. Exatamente, ele estava perdendo a sua fé, porque o mesmo deixou o templo em segundo plano. Ele começou a olhar como era a vida daqueles que não serviam ao Senhor.
Ele começou a perceber e a olhar a vida daqueles que não vinham ao templo. Ele começou a olhar a vida daqueles que não adentravam no santuário para adorar ao Senhor. Isso foi minando a sua fé, a fé em Deus, e o levou a enfrentar uma crise existencial, um conflito religioso, uma luta interior e uma crise espiritual de uma dimensão avassaladora na sua vida de fé. Isso foi trazendo transtornos espirituais à vida desse ministro de louvor. O conflito foi tão intenso, tão destruidor, que ele chega a confessar que esteve na iminência de se desviar. No versículo 2 diz: quanto a mim, quase tropecei meus pés escorregaram e eu quase caí. Ele está dizendo, aí em outra tradução, quanto a mim os meus pés meus pés quase que se desviaram, por pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Durante toda a vida, Asaf foi um ministro de louvor. Durante toda a vida, Asaf crera na bondade de Deus para com o seu povo. E ele começa o primeiro versículo desse salmo dizendo: certamente Deus é bom para Israel, Deus é bom para esta nação, para com aqueles que são limpos de coração. Mas subitamente ele começou a colocar tudo isso em dúvida, quando ele começou a fazer comparações do crente com o não crente. Quando um servo de Deus, quando um adorador ao Senhor, quando alguém salvo, batizado com o Espírito Santo, quando alguém que passou pelo batismo, depois de caminhar uma vida de fé, ele começa a querer olhar para as pessoas lá fora, aqueles que não adoram a Deus, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não servem a Deus. A sua vida vai entrar num colapso espiritual. Quando a igreja, quando o santuário, quando a comunhão ficam em segundo plano, os conflitos e as crises são demolidores na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer crente. Situações complicadas, ventos contrários, lutas, decepções, tristezas, lágrimas, calúnias, difamações e outros batalhões e problemas surgem na vida de qualquer cristão. Não tem como passar por esta terra na vida cristã e não ter nenhum tipo de luta. O Mestre Jesus nos alertou dizendo: no mundo tereis aflição. Ninguém estará imune das tempestades que surgem na caminhada da vida. Mesmo você sendo fiel a Deus, mesmo você sendo um íntegro e puro adorador, você não está imunizado de passar por provas, de passar por lutas, de passar por tempestades. Muitos homens piedosos e um batalhão de crentes fiéis já experimentaram momentos de aflições, de angústias, de contratempos, de ventos contrários na sua vida cristã. Porém, sempre foi a intimidade com Deus no santuário, sempre foi a presença
de cada crente no templo sempre foi a comunhão com a irmandade, o grande fundamento para que os mesmos se tornassem grandes heróis da fé, grandes vencedores, porque cada momento que você adentra esse santuário, que você adentra esse templo, que você adentra a casa do Senhor, há uma palavra de Deus, há algo dos céus para a sua vida. Esse é o lugar da bênção, esse é o lugar da vitória, esse é o lugar de encontro com Deus, esse é o lugar que Deus fala ao seu coração, esse é o lugar onde as dúvidas são dizimadas, são tiradas, são banidas, e a fé é fortalecida. E você veio ao lugar da bênção. Infelizmente a fé de Asaf estava sendo minada, a fé de Asaf estava sendo abalada, a fé de Asaf ficou fragilizada, destruída, a sua alma ficou ferida, a amargura tomou conta do seu coração, e tudo isso aconteceu porque ele deixou de vir ao templo, e ele começou a olhar para os ímpios lá fora. Quando Asaf olhou para os ímpios, ele começou a fazer comparação. E a primeira comparação que ele faz está no versículo 3. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Ele começou a ter inveja. Asaf olhou a prosperidade do ímpio e comparou a vida do crente fiel a Deus, do crente dizimista, do crente ofertante, do crente adorador, do crente que serve ao Senhor, do crente que tem fé em Deus. Mas ele começou a comparar a vida do crente com a vida do ímpio, e ele começou a ver que o ímpio tem prosperidade, a sua fé entrou em parafuso, e ele ficou abalado, e ele diz que seus pés ele quase desviou. E alguma tradução diz que ele escorregou, só não caiu, porque a mão do Senhor estava segurando ele. Meus irmãos, ao perceber a prosperidade dos perversos, Asaf levou a sua alma, o seu coração a ter inveja, a inveja dos ímpios, e ele quis ser como aqueles ímpios. Isso foi terrível para a sua fé. Sempre que um crente, sempre que um cristão começar a cobiçar o estilo de vida errado, confuso, de homens sem Deus, de homens sem morais, de homens sem absolutos espirituais, e isso vai terminar numa vida fragilizada, fracassada e até quase desviada. Esse ministro de louvor, quando ele começou a colocar os seus olhos e ter inveja do ímpio, a sua vida foi fragilizando, fragmentando a sua fé, e ele mesmo diz: eu quase que desviei. Asaf ficou perturbado também com o perfeito estado de saúde dos homens maus. Na ótica de Asaf, estes tinham um corpo sarado, sem nenhum tipo de preocupação, e em contrapartida, ele estava vendo muitos filhos de Deus morrerem de enfermidades terríveis e tantos outros males, e muitas vezes até pessoas perdendo a vida no auge de sua existência nesta vida. E no versículo 4 ele fala: as pessoas aí fora levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão com toda a força. E essas comparações começou a minar a presença de Deus na vida de Asaf, e a sua fé foi ficando fragilizada a ponto de ele dizer: eu
eu quase desviei. A angústia, a aflição, o desânimo foram tomando conta do coração de Asaf, quando mesmo começou a fazer essas comparações entre o crente e o não crente. Asaf estava desesperado em observar a maneira também arrogante, maliciosa e dúbia com que eles falavam, com que eles oprimiam os outros, e parece que não tinha nenhuma punição. No versículo 8 ao 10, ele diz: esses homens zombam, falam somente maldades, em seu orgulho, ameaçam usar de violência, falam como se fosse dono dos céus, as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Ele começou a ver que esses homens parece que não tinham punição. Eles falavam toda blasfêmia, eles caluniavam, eles zombavam, eles injuriavam, e o povo parece que bebia, só ouvia as palavras deles. E Asaf estava agora então vendo tudo isso, e ele começou a ficar oprimido em ver a irreverência com que esses homens abriam suas bocas contra Deus e contra as pessoas. E assim mesmo, os tais tinham muitos seguidores, porque aí no versículo 8 e 9 ele diz: falam como se fossem donos dos céus, suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Isso começou a trazer confusão na mente e no coração desse ministro de louvor. Esses homens que Asaf estava percebendo eram difamadores. Esses homens que Asaf começou a fazer comparação, as suas línguas percorriam a terra em falar mal de todos e de todos. Asaf ficou muito perturbado, ainda quando começou a verificar também o caráter desses homens, e aí ele ficou mais confuso, porque ele viu que o caráter desses homens era um caráter de pessoas soberbas, violentas, arrogantes, prepotentes, opressoras, difamadoras, caluniadoras, escarnecedoras, pessoas injuriadoras, viviam falando mentiras o tempo todo. E na ótica de Asaf, ele decifrou que esses homens praticavam toda a maldade e parece que viviam em segurança. E dele começou a ter inveja. Esses homens são maus, esses homens são tudo isso, e parece que vivem em segurança. Tudo isso estava agora consumindo e destruindo a fé de Asaf. A reação de Asaf foi, em primeira instância, de revolta. A amargura, a inveja começou também a tomar conta da sua vida, a ponto de levá-lo para fora do arraial da fé. E assim quase que seus pés tropeçaram, e quase que ele abandonou para todo sempre a igreja, o templo. E agora, lá fazendo comparação, ele passou a vivenciar uma verdadeira guerra espiritual, uma guerra existencial dentro da sua alma. A sua alma começou a se enfermar, e ele já estava sem força, até mesmo para vir ao templo. Um conflito foi agigantando-se dentro desse ministro de louvor. Ele era um adorador, mas agora, vendo tudo isso, e as comparações não fechavam, e ele começou a ficar perturbado, decepcionado. E o versículo 16 diz: eu tentei compreender porque essas pessoas estavam prosperando. E ele diz que a tarefa era difícil.
Na tradução ali na tela diz: quando eu pensava em entender tudo isso, foi para mim muito doloroso. Em outra tradução diz que foi uma tarefa difícil. Ele não conseguia mais entender nada, ele não conseguia compreender mais nada, e a fé dele estava um caos, estava uma confusão. Asaf ficou tão desesperado que ele pensava que havia perdido tempo em dedicar-se ao serviço do Senhor. A fé dele se tornou tão despedaçada, o caos foi tão grande, que no versículo 13 ele diz: foi à toa que eu mantive a minha comunhão, que eu mantive-me puro, foi em vão que eu agi de modo íntegro. Ele diz aí, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Em outras palavras, o caos foi tão grande que ele diz: eu perdi tempo em servir a Deus, eu perdi tempo em ser crente, eu perdi tempo em ser íntegro, em lavar minhas mãos na inocência, em manter-me purificado. Asaf ficou na iminência de romper com a ideia de um Deus verdadeiro, de um Deus sábio, de um Deus justo, de um Deus bom. Asaf esteve bem perto de uma violenta mudança de pensamento e de comportamento. Asaf quase que ele trocou os oráculos de Deus pelas conversas evasivas e banais do mundo lá fora. Asaf quase que trocou o templo, o santuário do Senhor, pelos lugares mundanos e maléficos do mundo aí fora. Asaf quase que trocou o céu pelo inferno, quase ele perdeu a sua salvação. Quando o crente começa a olhar para o mundo lá fora e ver tantas injustiças, e começa a fazer comparação, ele vai entrar num parafuso. Infelizmente, essa mesma história se repete na vida de muita gente hoje. Muitas pessoas estão achando que não vale a pena ser fiel ao Senhor. Muitas pessoas hoje também estão achando que o congregar não passa de religiosidade, que vir ao templo, que vir ao santuário, que estar nos cultos é apenas religiosidade, é apenas uma tradição. Quando o crente passa por uma luta terrível, quando o crente passa por uma enfermidade, quando o crente passa por situações complexas, ele precisa entender que ele vai ter força no santuário, no templo, na casa do Senhor, porque aqui sempre haverá uma palavra dos céus ao coração das pessoas, sempre há uma mensagem vinda de Deus diretamente aos seus corações. E muitas vezes, nesta hora, é que o crente estão a perguntar, quando ele passa por problemas, passa por luta, muitas vezes ele pergunta: onde está o cumprimento das promessas de Deus? Aonde Deus estava quando surgiu esse problema na minha vida, quando surgiu essa enfermidade, quando eu perdi meu ente querido? Aonde estava Deus? Quando passamos pelo vale árido e ventos contrários, muitas vezes, irmãos, é difícil compreender os desígnios e os planos de Deus se você olhar para o mundo lá fora. E assim ficou difícil para Asaf ter qualquer referência de Deus, porque os seus olhos ficaram lá fora, e ele não teve força para vir ao templo. Mesmo no meio do abalo da sua fé, cheio de dúvidas, Asaf, ele teve uma coisa que realmente me chama a atenção.
O caos foi grande. O estrago estava sendo feito na sua fé. Mas mesmo assim, ele diz no versículo 15: se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Ele está dizendo que ele mesmo quase sem fé, quase desviado, não entendendo mais nada, mas ele disse: eu não vou falar, eu não vou declarar isso, eu não vou dizer isso que eu estou sentindo, essa dúvida que assolou meu coração, a minha fé parece que eu não tenho mais, mas eu não vou declarar isso a outras gerações, eu vou ficar calado, porque se eu falar às outras gerações, eles quem sabe ainda tenho eu como referência, e eles poderão também ficar perturbados como eu, então eu vou me calar. Mas tudo isso aconteceu até no versículo 17, até que eu entrei no santuário do Senhor. Tudo isso estava acontecendo, porque ele não vinha ao templo, porque ele deixou o templo em segundo plano, porque ele não veio ao templo. Mas teve um momento que ele diz, no meio da sua jornada atribulada, no meio da sua fé despedaçada, no meio da fé abalada, parece que um relâmpago brilhou na sua mente, e ele diz: eu vou ao templo, eu vou ao templo. É aqui que eu quero que você entenda. Quando você vem ao templo, não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, importa que há uma palavra de Deus ao seu coração. É aqui que a sua fé vai ser fortalecida. Até que entrei no santuário de Deus, no templo veio as respostas para as suas indagações, porque aí no versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim daquelas pessoas que eu estava invejando. Aqui a jornada daquelas pessoas foi descortinada para ele. Ele começou a ter a compreensão das lutas e prova do crente, mas ele teve a revelação do final do crente e o final do ímpio, e ele começou a ter as respostas a todas as suas dúvidas. A fé ultrapassou os obstáculos, venceu as barreiras conflitantes que Asaf estava enfrentando. Os conflitos no interior de Asaf estavam aniquilando, estavam destruindo, estavam esmagando, estavam acabando com ele, mas a fé triunfou, mesmo pedaços de fé, mas nesse pedaço de fé, ele diz: eu vou ao templo, eu vou ao santuário. Tudo começou a ser esclarecido, sua fé voltou a ser renovada, quando ele resolveu chegar ao santuário, quando ele resolveu vir ao templo. Enquanto ele não tinha ido à casa do Senhor, tudo estava complicado, mas ele mesmo diz: até que eu entrei no santuário. Ele diz: eu quase me desviei, eu andei por caminhos que eu parece que não tinha mais volta, mas no meio de um pedaço, no meio de umas migalhas de fé, eu resolvi chegar ao templo. E a misericórdia do Senhor me alcançou. Quando ele entrou no santuário de Deus, foi descortinado o véu, e o mesmo começou a compreender os mistérios da vida. Asaf pôde dizer: foi aí que eu pude entender o fim dos ímpios. Quando ele entrou no templo, ele reconheceu que os ímpios é que estão em lugares escorregadios de destruição, porque no versículo 18 e 19 foi mostrado para ele
tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição, são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Ele viu que o fim dos ímpios é esse que está aí, e não do crente. Não é o crente que está no caminho escorregadio, o crente está num caminho firme, está na rocha, está firmado na rocha. Ele reconhece que estava agindo como um animal irracional, tinha deixado o seu coração ficar azedo e embrutecido. No versículo 21 e 22 diz: quando meu coração se amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional à tua presença. Lá no templo, ele começou a reconhecer que a sua atitude era como de uma pessoa irracional, como um animal. O animal não tem razão. Ele agora, lá no templo, ele diz: eu fui um irracional, eu fui um animal, eu fui uma pessoa ignorante. Ele está aqui confessando que ele deixou as suas entranhas ficar abalada. Ele diz: o meu coração, a minha vida ficou embrutecida. Ele reconheceu que ele estava agindo como uma pessoa sem razão. Foi no templo que ele percebeu isso. É por isso que o crente tem que estar no templo, porque aqui no templo, diante da presença de Deus, diante da ação do Espírito Santo, o crente vai reconhecendo as suas falhas, vai reconhecendo quem é Deus, e vai reconhecendo que a misericórdia de Deus é que vai fazendo você triunfar, e vai fazendo você vencer as batalhas da vida. Foi no templo que Asaf entendeu que a infidelidade provoca afastamento de Deus. Lá no versículo 20 e 10 diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Foi no templo. Daí no versículo 27, que diz, que ele começa a dizer: aqueles que afastam de Deus, pois aqueles que se alongam da tua presença, aqueles que saem da tua presença perecerão. Tu tens destruído esses. Foi lá no templo que ele percebeu que quanto mais ele ficasse longe da casa do Senhor e longe da presença de Deus, isso iria trazer destruição à sua vida. Dentro do templo, Asaf viu a sua fé ser restaurada, e ele percebeu que o desastre espiritual estava acontecendo, porque ele estava dando atenção às mentiras e às atitudes dos ímpios lá fora. Você, meu querido irmão, nunca pode ficar com inveja. Você nunca pode ter inveja dos que seguem a maldade, aqueles caluniadores, os difamadores, os fazedores de confusão espiritual. Você não pode ter eles como referência, e nem ouvi-los e nem segui-los. E Asaf ficou perturbado porque ele deu atenção a essas pessoas. Mas eu quero dizer nessa noite que transformações tremendas da parte de Deus acontecem quando o crente entra na casa do Senhor. Aqui é o lugar de mudanças, aqui é o lugar de transformações, aqui é o lugar de Deus falar, aqui é o lugar do Espírito Santo ter liberdade para agir na tua vida, na tua alma, na tua família, na tua casa, nos teus negócios. Porque o crente é incentivado, porque o crente é motivado, porque até é cobrado a participação do crente na igreja, porque que a igreja até cobra, em certo sentido, uma frequência regular do crente nos cultos. É cobrado, porque pela palavra de Deus, nós sabemos que aqui na igreja é o lugar da vitória, aqui na igreja é o lugar da fé ser restaurada,
A fé de Asaf não foi restaurada pelos seus amigos. A fé de Asaf não foi restaurada lá fora. A fé de Asaf só foi restaurada quando ele entrou no templo, quando ele resolveu voltar à casa do Senhor. O ministro de louvor, que sempre estava na casa do Senhor, ele deixou de frequentar a casa do Senhor, ele deixou de frequentar a igreja, e a sua fé foi cada vez sendo bombardeada. Mas quando ele resolveu voltar ao templo, quando ele adentrou o templo, as mudanças, as transformações que eram necessárias acontecer na sua vida, começaram a acontecer uma a uma, e ele vai agora testemunhando dos feitos de Deus na sua vida, exatamente na igreja, e é cobrada a presença dos crentes na igreja, porque todas as grandes mudanças da vida, todas as posturas, todas as transformações, todas as realizações que Deus quer fazer na vida do crente, é aqui no santuário. Começa no santuário. Não quero dizer que Deus não opera em outro lugar, que não pode ser lá na tua casa. Tudo pode, mas o lugar exato de Deus agir é no meio da igreja, é no templo. Por isso já dizia o apóstolo: não devemos deixar, não somos como aqueles que deixam de congregar. Nós não podemos parar de estar congregando na casa do Senhor. Você precisa congregar, você precisa estar na casa do Senhor. Cada momento aqui no templo são oportunidades que Deus está te concedendo para você chegar mais perto dele e assim desfrutar das profundas bondades, misericórdias, intimidade com a graça, com a bondade, com o poder, com a unção, com aquilo que Deus tem para a sua igreja. O templo sempre deve ser o lugar onde a vida de Cristo venha fluir na vida de todos os presentes. A igreja, o templo, é o lugar onde a vida com Cristo, a intimidade com o Espírito Santo, deve ser algo profundo na vida de cada participante. É aqui que, através da palavra, que através das orações, que através dos louvores, que através dos testemunhos, que através da mensagem, a tua vida é edificada, você é abençoado, a tua fé é restaurada, e você sai fortalecido para enfrentar o mundo lá fora. É exatamente aqui no templo que cada pessoa precisa ter a sua experiência com o perdão, com a graça abundante de Cristo, com o grande amor de Deus, com a comunhão com os irmãos. É aqui que é o lugar exato de você ser cheio do Espírito Santo. É exatamente aqui no santuário o lugar certo para você receber a cura física, as curas emocionais, as curas dos traumas da vida que você pode ter tido. Aqui no templo é o verdadeiro lugar de vida, é o verdadeiro lugar de libertação. Aqui no templo é lugar de você receber paz, de você receber bênção, de você receber vitória, de você receber o crescimento espiritual. É aqui no templo, é o lugar de você receber uma reposição das energias espirituais, da comunhão com a irmandade. É aqui no templo que o seu coração vai sendo quebrantado e a vida vai sendo purificada pela palavra e pelo sangue de Jesus. Esse é o lugar para você ter um encontro com Deus. Esse é o lugar para você ter um encontro com você mesmo. Esse é o lugar de você sentir o toque profundo dos céus na tua vida, como aconteceu com o profeta Isaías também. O profeta Isaías também foi um outro que, no meio do caos, no meio de luto, no meio de tristeza, ele disse: eu sei aonde eu vou no templo. E quando ele chegou no templo, ele pôde ver a glória de Deus.
Foi lá no templo que ele não só ficou vendo, ele pôde sentir a glória de Deus na sua vida, quando ele foi tocado com brasas vivas. Mas ele não ficou nem só vendo e nem só sentindo, mas ele também pôde ouvir de maneira clara a voz de Deus falando com ele. É aqui no templo, quando você entra nesse santuário, que você vai ver o que Deus realiza na vida dos outros, mas na sua vida também. É aqui no templo que você está no lugar certo para sentir algo que você nunca sentiu, ter experiências que você nunca teve. É aqui que Deus fala pela sua palavra ao seu coração. Toda crise na sua fé, na fé de Asaf, estava acontecendo até. Pois quando ele entrou no templo, ele pôde ter o discernimento, e aí começou a ter uma outra situação na sua vida. Quando Asaf entrou no templo, ele não teve somente a revelação das dúvidas que ele estava passando, daquilo que iria acontecer com os difamadores, com os caluniadores, com os maldosos, mas ele passou a ter experiência com Deus. No templo, Asaf percebeu que diante de toda a tempestade, ele só estava em pé e não tinha caído, porque a mão do Senhor estava lhe segurando. No versículo 23, diz: porque tu me seguras pela minha mão direita. Ele percebeu que lá no versículo 2, ele diz: eu quase desviei, meus pés quase que escorregaram, eu quase que abandonei tudo. Mas no versículo 23, ele percebe que ele não caiu, que ele não se desviou. Não mais porque a fé dele era grande, a fé estava despedaçada, mas ele pôde perceber que tinha a mão de Deus segurando, e ainda ele percebeu que estava segurando na sua mão direita. Ele diz: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentasse pela minha mão direita. Sabe por que você está aqui na igreja? Diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades e batalhas que você já enfrentou na vida, mas a tua fé está firme. Não é porque você é alguma coisa, é porque a mão do Senhor está te segurando. Ele está segurando você na tua mão direita. Sinta a mão do Senhor segurando na tua mão. Aqui é o lugar de você sentir-se fortalecido. Quando ele entrou no templo, é que foi descortinado, porque ele não se desviou. Ele não se desviou porque Deus estava segurando na sua mão. Asaf percebeu que em toda circunstância da vida, seja boa ou não, Deus tinha que ser glorificado na sua vida. Foi no templo que Asaf se rendeu a Deus, e agora ele estava disposto a dizer: se Deus me der, eu estou se Deus me der aquilo que eu estou desejando no momento, eu vou glorificar o seu nome. Mas se Ele não me der, eu também vou continuar glorificando a Deus. Se eu tiver luta, eu vou glorificar a Deus. Se não tiver, eu vou glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus com luta ou sem luta, com prova ou sem prova, com dificuldade ou sem dificuldade. Eu vou glorificar a Deus. A minha oração nessa noite, a minha súplica diante do eterno Deus, a minha oração diante do Pai Celeste, é que todas as transformações que precisam acontecer na tua vida, possa acontecer aqui na casa do Senhor. Pode acontecer quando você adentra para o templo. Por isso que precisa ter reverência na casa do Senhor.
Por isso que aqui não é um cinema. Por isso que você não vem ao culto para assistir. Você vem para participar do culto. Mesmo no meio de todas as tuas crises, corra para o templo. Aqui é o lugar de Deus manifestar a sua bênção, e aqui é o lugar das crises serem eliminadas. No templo é o lugar das dúvidas desaparecerem. Tomé estava cheio de dúvida. Tomé chegou a dizer: eu não creio na ressurreição de Jesus. Vocês estão sonhando, vocês estão delirando, mesmo dizendo que não cria. E ele mesmo disse: olha, para crer eu tenho que colocar a mão ali, na onde foi perfurado. Mesmo não crendo, ele resolveu ir ao templo. Ele resolveu ir ao santuário. Ele resolveu ir aonde os discípulos estavam adorando ao Senhor. E quando ele chegou lá no local onde os discípulos costumavam adorar e se congregar, Jesus apareceu para ele. As dúvidas deles desapareceram. Não foi com os discípulos pregando a ele, não foi com os discípulos falando a ele, não foi com os discípulos testemunhando a ele. As dúvidas desapareceram quando ele chegou no templo. Tem coisas que só vai acontecer na tua vida aqui no templo, aqui na casa do Senhor. Por isso valorize a casa do Senhor, valorize o templo, valorize esse momento de culto. O culto não pode ser uma sobrecarga na tua vida. O vir à igreja não pode ser um peso na tua vida, mas você precisa. E aqui nós estamos realmente muitas vezes vendo que aquilo que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que muitos crentes já não há mais essa alegria de ir à casa do Senhor, mas que o Espírito Santo possa acender esta chama no coração dos crentes, para que eles possam ter alegria. Ele sentia alegria só quando falavam, só quando me disseram vamos, ele já sentia alegria, quanto mais quando ele estava na casa do Senhor. Meus queridos, quando Asaf saiu do templo, o mesmo estava agora refeito, o mesmo estava curado, o mesmo estava revivificado, o mesmo estava alegre, e agora ele estava disposto a viver uma vida relevante. No templo ele fez um pacto de alimentar-se somente da verdade e viver uma nova dimensão da vida. No versículo 28 ele diz: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, fiz do Senhor soberano o meu refúgio. No templo Asaf reconheceu que é bom estar junto de Deus, que é bom estar perto de Deus. E quem vem ao templo não está perto do diabo, porque o diabo não tem vez aqui nessa igreja. Aqui não é lugar de nós dar atenção para o diabo. Se o diabo se manifesta, ele tem que ser expulso. Nós não ficamos entrevistando o diabo, nós não ficamos dando o tempo do culto para o diabo. Aqui é para adorar a Deus. E se o diabo se manifesta, ele tem que sair em nome de Jesus, porque aqui é lugar de estar perto de Deus. Quando você vem ao templo, você vem para estar perto de Deus. E saiba que aqui você não vem para adorar um homem, aqui você não vem para bajular o pastor, você vem para adorar a Deus, você vem para ter intimidade com os céus, você vem para ter realmente uma vida apegada ao Senhor. Porque quando você vem ao templo, você está dizendo: minha alma, eu quero que tu esteja bem perto do Senhor, bem perto do Senhor, bem perto do Senhor. No templo Asaf reconhece que é bom estar junto de Deus. Foi no templo que Asaf foi imunizado com o desejo inundado com o desejo de falar, de bendizer, de contar ao povo a grandeza de Deus. No versículo 28, a última parte diz: e anunciarei a todos as tuas maravilhas, as tuas grandezas. Foi lá no templo, a fé foi restaurada,
E agora que a fé é restaurada, ele diz: eu preciso contar. Eu preciso sair daqui e contar as grandezas de Deus, e falar o que Deus fez na minha vida. Eu preciso declarar o que Deus realizou no meu coração. Você não pode sair de um culto sem esse desejo de contar para os teus colegas, de contar para os teus amigos, de falar o que Deus tem feito na tua vida, as grandezas de Deus, as maravilhas que Deus opera na sua casa. O tempo de Asaf já passou. Hoje é você que entrou nesse santuário. Hoje é o teu momento, é a tua oportunidade de ser transformado, mudado, assim como foi Asaf. Você não pode sair desse santo lugar da mesma maneira que entrou. Asaf entrou no santuário arrebentado, quase desviado, mas saiu abençoado. Não podemos aceitar alguém adentrar nesse santuário e sair da mesma maneira, ou pior do que entrou. Isso não pode acontecer. Ao você vir ao santuário, você precisa sair abençoado. Você precisa sair diferente. Alguma coisa precisa acontecer contigo aqui no templo. Se não aconteceu nada, alguma coisa está errado com você. Porque aqui é o lugar de Deus falar conosco. O tempo de Asaf já passou. Esse é o teu tempo. É a tua oportunidade. É a tua oportunidade de estar aqui no templo e ser tocado profundamente pelo Espírito Santo. Aqui é o lugar do seu coração ser quebrantado e incendiado pelo Espírito Santo. Aqui no templo é o lugar exato, onde a palavra de Deus vai penetrando na alma, no coração. É aqui que os olhos vão umedecendo. E aqui é o lugar das lágrimas rolar na tua face. Aqui é o lugar da tua alma gritar: Deus, muda a minha vida. Você precisa deixar, quem sabe, ouvir o soluço da tua alma, que deseja mudança, que deseja ser um crente mais fervoroso. A tua alma, o teu espírito, quando você só ouve a palavra, quando você se alimenta da palavra, quando você bebe desta palavra, a tua alma, dentro de você é um grito: eu preciso ser isto, eu preciso ter essa vida de fé, eu preciso ser esse gigante espiritual, eu preciso ter essa experiência. Deixa a tua alma gritar e pratique aquilo que a tua alma está pedindo, porque a tua alma pede por Deus. Oh, como a terra seca e sedenta, a alma grita: eu quero Deus, eu preciso de Deus. Aqui no templo, aqui no culto, é o grande lugar de você ter um verdadeiro encontro com os céus. Hoje é o teu dia, hoje é o teu momento. Asaf disse até, teve um até na vida de Asaf. Até quando ele entrou no templo era uma coisa, era dúvidas, era problema, era fé desmoronando. Mas quando ele entrou no templo, teve o depois. No templo a fé foi vivificando, foi renovada, foi sendo restaurada. Hoje é o teu dia. Teve o até na vida de Asaf, e que possa ter o até na tua vida. Até hoje, quem sabe eu fui negligente, até hoje eu quis fazer comparações, até hoje eu tive dúvida no meu coração, até hoje eu estava
questionando por que as pessoas lá prosperam, e um crente fiel, até um crente que é fiel dizimista, parece que passa lutas e provas. Por que isso? Mas tudo isso foi até que ele entrou no santuário. E nessa noite você entrou no santuário. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se tudo está tudo bem, ou se você chegou com dúvida, ou arrebentado, ou cheio de problemas. Eu não sei como você entrou. Eu só sei como você pode sair. Você pode sair transformado. Você pode sair mudado. Você pode sair inundado pela graça. Você pode receber um banho da graça de Deus na tua vida, e o Espírito Santo está aqui desejoso de tomar a tua vida, encher a tua vida, para que você possa ser um campeão de Deus, para que você possa ser um abençoador de vidas. Não pode ser diferente contigo nessa noite, como aconteceu com Asaf. Até que ele entrou no santuário era uma coisa, depois foi outra. Coloque-se em pé, meu querido irmão. Até que você tem, assim como teve o até na vida de Asaf, precisa ter o até na tua vida. Até 7 de setembro de 2019, eu tinha uma fé, quem sabe, fragilizada. Eu tinha algumas dúvidas no meu coração. Eu era um crente apenas quase de nome. Eu até vinha na igreja, mas o Espírito Santo começou a descortinar algo. O Espírito Santo está falando ao seu coração, porque tem o depois do até. E o depois do até, a alma de Asaf estava curada, estava sarada. Depois do até, quando ele chegou no templo, Deus se revelou para ele. A graça de Deus inundou sua vida. E o desejo da sua alma foi dizer: é aqui que eu entendi que eu preciso estar perto de Deus. É no santuário que eu sinto a presença de Deus. Depois do até, teve essas profundas experiências na vida de Asaf. E você precisa sair daqui com experiência. Você precisa sair daqui tocado. Você precisa sair daqui abençoado. Se Asaf foi totalmente transformado no templo, por que isso não pode acontecer com você? Se aconteceu com Asaf, por que não pode acontecer com a tua vida? Se Asaf foi mudado no templo, por que isso não pode acontecer na tua vida? Pode e vai acontecer. Baixe sua cabeça. Quantas dúvidas já entraram em teu coração? Quantos conflitos já inundaram a tua alma? Quantas crises você já passou? Mas o Senhor te segurou pela mão direita, e você veio ao templo. Você precisa vir ao templo sempre e contar as maravilhas do que acontece aqui para outros. Foi o que ele disse: eu preciso anunciar todas as obras, aquilo que Deus está fazendo. As outras pessoas precisam saber o que Deus faz aqui no templo. Deus quer dar um banho da sua graça e misericórdia na tua vida. Foi lá no templo que a alma de Asaf gritou, e ele disse: meu Deus, eu estava agindo como um irracional. Foi lá no templo que ele percebeu que ele deixou a sua alma entrar em confusão. Mas foi no templo que também ele percebeu que a misericórdia do Senhor alcançou ele.
É aqui no templo que a alma grita: eu quero Deus, eu quero Deus, eu preciso mais de Deus, eu preciso ter uma vida diferente. Eu não posso ser um tropeço para as gerações. Eu não posso sair do templo sem uma experiência com Deus, com a graça, com a misericórdia. Oramos nesse momento. Pastor Cleito, chega aqui para orar. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Quis o Senhor falar uma vez mais conosco essa noite, através da tua palavra. Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, que se reúne essa noite diante desta mesa. Estamos aqui, Senhor, para celebrar o sacrifício do Calvário, mas antes de participarmos da mesa do Senhor, a tua palavra nos encontrou essa noite, a tua palavra nos achou essa noite, Senhor, a tua palavra entrou nos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a demonstrarmos mais gratidão pelo templo. Ajuda-nos, ó Pai, a demonstrarmos mais gratidão pela igreja. Sim, ó Deus, nós somos gratos pela tua casa. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor plantou essa igreja nessa cidade. Outrora andávamos neste mundo sem direção, mas aqui encontramos a direção. Andávamos por este mundo dominados pelo peso do pecado, mas aqui o Senhor aliviou as nossas cargas. Deus, nós andávamos por este mundo sem uma direção correta, sem um norte definido, mas aqui o Senhor pegou na nossa mão direita e nos direcionou até o caminho do Calvário. Ó Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque aqui o Senhor nos tem cuidado, aqui o Senhor nos tem alimentado, aqui o Senhor nos tem dado graça, aqui o Senhor nos tem dado unção, aqui o Senhor tem falado conosco, aqui o Senhor tem nos orientado a sermos, ó Deus, e nos tornarmos melhores seres humanos, melhores pais, melhores pastores, melhores cristãos. Ó Deus, nós te louvamos pela igreja, nós amamos a nossa igreja, porque o Senhor estabeleceu esta igreja aqui. Ó Pai, nós clamamos para que aqui nesse lugar, assim como o Senhor está fazendo há mais de 80 anos, salvando, curando, libertando, batizando, restaurando, que assim siga sendo feito, que o teu Espírito, Senhor, continue agindo no meio da tua igreja, e que todo sentimento de desistência caia por terra, que todo sentimento de desistência que talvez estava visitando o coração de alguém essa noite, ou de alguém que acompanhou esse culto pela internet, Deus, que todo esse sentimento bata em retirada agora, e que o Senhor faça nascer no nosso coração o desejo ainda maior de estar com os pés firmados na tua casa, porque enquanto estivermos com os pés na tua casa, o diabo não terá legalidade contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento. Ó Deus, preserva-nos na tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.